Olá pessoal, vamos então dar sequência ao nosso curso de NXCAD 8.5. Na aula passada a gente viu a introdução à SP-Line, né? Vimos como trabalhar com uma SP-Line através das poles, né? Vimos uma pequena introdução sobre o cálculo de grau de curvatura e nessa aula a gente vai dar sequência conhecendo outro método de criação de SP-Line, além do Fit SP-Line que a gente vai trabalhar também, tá? Se der tempo, a gente já vai ver nessa aula também a ferramenta para analisar o pente de curvatura, tá? Para a gente ver como é que vai ficar aqui a nossa curva, tá? Beleza, então vamos lá. Vou entrar aqui de novo no Studio SP-Line e nós vamos ver hoje então a Throw Points, como trabalhar com ela. Na verdade, esta opção de Throw Points, particularmente, logo que eu fiz o treinamento na Siemens, eu achei que eu nunca ia utilizar esse recurso aqui, tá? Porque eu achei bem complexo. Eu que venho de um outro software que trabalha com superfície NURBS, e eu já trabalhava lá na criação de SP-Lines com um comando muito semelhante à opção de Bipoles. Então, quando eu cheguei aqui no NX e vi essa opção Throw Points, eu achei que, lá no software que eu utilizava, que é o Rhinoceros, né, também tem essa opção aqui. Obviamente o nome é diferente para ambas as situações aqui, mas eu também tinha a opção de criar uma SP-Line através dos pontos e por polígonos de controle, né? Mas eu sempre usava a opção por polígonos de controle. E aí então, quando eu vi essa opção, e inclusive, né, o meu professor na época falou, pô, que essa opção é legal e tal, e eu fui utilizar e eu fiquei meio assustado, tá? Mas hoje, profissionalmente falando, eu utilizo de 10 SP-Lines que eu desenho, 9 eu utilizo, 9 se não 10, eu utilizo através de pontos aqui, tá? Depois que a gente aprende como controlar a SP-Line, fica muito mais fácil a gente trabalhar com essa opção aqui, tá? A opção de Bipoles deixa a SP-Line bem mais livre, porém, quando você quer fazer, por exemplo, uma malha de SP-Lines, uma rede de SP-Lines para construir uma superfície, aí a SP-Line através de poles já não é muito interessante. O legal mesmo é utilizar através de pontos, tá? Então vamos lá, como é que ela funciona? Da mesma forma que eu desenhei aqui a outra SP-Line, eu vou utilizar a Throw Points também. A diferença não, na verdade, em ambas as situações eu já preciso saber qual é o grau de curvatura que eu vou desenhar, mas o controle dessa SP-Line ela é muito mais amarrado do que essa opção aqui, tá? Que é através de poles, certo? Por exemplo, eu vou definir que ela tem grau 3, tá? Bom, vou trabalhar utilizando a ideia de Bézier. Se o grau de curvatura é 3, quantos pontos eu preciso criar na tela gráfica para ter uma SP-Line com esse grau aqui? Segundo Bézier, se o grau é 3, o grau, no cálculo dele, é o número de poles menos 1, certo? Então, se eu tenho 3, obviamente o meu número de poles ou de pontos tem que ser quanto? 4, né? Porque é 4 poles menos 1, grau 3. Então, vamos lá, eu vou pegar através de pontos, 1, 2, 3 e 4. Beleza, tem então uma SP-Line aqui com grau 3 e um único segmento, tá? Então, olha só, a primeira diferença, a gente já tem aqui ó, as poles em cima da SP-Line, tá? A curva, a SP-Line, ela passa pelos pontos, diferente dessa opção aqui que ela usa o polígono de controle para construir então a SP-Line. Aqui não, ela é através dos pontos, né? E se eu mover, olha só, percebam que o controle dela é um pouco mais amarrado. Vejam que eu estou movendo aqui, ó, esse ponto, e olha só, quando eu mudo o sentido de curvatura, olha o que ele faz, ele dobra totalmente aqui, ó, tá? Porque agora a SP-Line está amarrada ao ponto, certo? Olha, tá? Porém, o legal disso aqui, pessoal, olha aí, ó, o legal dessa opção é que se eu precisar trabalhar com uma rede, como eu já disse para vocês, uma rede de SP-Lines, eu consigo. Olha, eu vou dar um aplicar aqui e vou construir uma outra SP-Line, ó, que agora ela vai passar por sobre aquela ali, ó, certo? Então, se eu mover qualquer outro ponto, mas não aquele que está em cima da SP-Line, ou então eu posso mover ele, ó, mas se eu continuar em cima da outra SP-Line, olha só, ele está 100% colado uma na outra. Dessa forma, eu consigo construir superfícies com uma qualidade imensa, pessoal, tá? Então, sem dúvida nenhuma, é realmente melhor trabalhar com essa opção aqui,
Porque utilizando a spline por poles, a gente vai por aproximação. É possível construir uma rede com essa opção aqui de por poles? É possível, mas aí você vai por aproximação. Você tem que ir dando zoom e mexendo as poles até sentir que uma spline está cruzando sobre a outra. Eu vou fazer um exemplo para você agora. Ó. Vamos botar aqui, ó, by poles. Aqui eu tenho certeza... desculpa, eu não confirmei. Eu vou dar um cancelar aqui. Bom, eu vou construir aqui uma spline por poles, tá? Vamos entrar aqui no Studio spline e vou construir ela através de by poles. Aí já mudou tudo ali. Spline, by poles, grau 3, não importa se é single ou não, tá? Vou construir aqui. Tá? Beleza. Ok. Então, se eu colocar aqui em perspectiva, ó, eu tenho a minha spline, tá? Deixa eu esconder essas aqui, que eu não vou utilizar. Eu vou esconder também esse CSIS. Beleza. Agora eu vou colocar, deixa eu ver aqui um outro plano para a gente trabalhar. Vou colocar nesse plano aqui, em vista de topo, tá? Aliás, não é em vista de topo, não. Vamos dar um F8. E agora eu vou construir aqui, ó, uma outra Studio spline. Também por bipoles, ó, e eu vou construir aqui, olha só, eu vou pegar o ponto em cima daquela spline, tá? Olha só, vou dar um OK. Se a gente for olhar, olha a distância que ela ficou, tá? Ela não grudou na spline. Então, se a gente for editar ela, olha, eu posso até editar, mas vai ser por aproximação. Por exemplo, vou mover aqui só no eixo Z, certo? Então, vamos lá. Percebam que o ponto do triângulo de controle está sim em cima da spline, mas a spline não. Ó. Então a gente precisa fazer isso aqui, ó, tá? Eu uso o Alt para desligar temporariamente os OSNAPs, tá? Quando eu quero fazer algum movimento. Beleza. Aproximei aqui, agora eu vou aproximar nessa direção apenas. E é isso aqui que a gente tem que ficar fazendo, ó. Olha, aproximando, agora só em Z, vamos dar o zoom. Então não é uma opção muito legal, tá? Para a gente estar trabalhando com uma rede de splines. E geralmente quando a gente vai criar uma superfície através de splines, a gente precisa disso, a gente precisa que elas estejam grudadas umas nas outras, senão a gente tem que aumentar o grau de tolerância. Deixa eu passar aqui. E aí a superfície começa a perder qualidade, né? Então olha só. Olha aí. Agora eu sei que elas estão quase que se tocando, eu tenho certeza que ela não está 100% tocando uma na outra, mas é um grau de tolerância muito pequeno. Se eu utilizar um comando para criar uma superfície, que ela vai criar igual, tá? Eu posso só aumentar um pouquinho o grau de tolerância e ele já vai criar, certo? Mas não é a spline 100% correta, certo? Beleza. Continuando então. Já no caso da Studio spline através de pontos, obviamente isso seria diferente, né? Ela com certeza iria desenhar colado na spline e me daria total segurança de que as curvas estão se tocando, né? Eu não precisaria mudar o meu grau de tolerância para a criação da superfície. Bom, mas continuando então aqui com as ferramentas de spline. A gente tem a opção de Closed, que a gente já viu isso, né? O Single que a gente viu anteriormente, deixa eu colocar aqui Throw Point novamente. O Drawing Plane, tá? A gente pode criar uma spline com ela presa a um eixo ou a um plano, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a criação dela na vista. Então, qualquer plano que eu colocar, por exemplo, vou colocar aqui na vista, deixa eu ver, na vista frontal não, vamos colocar aqui numa lateral, tá? À direita. Então, se eu construir uma spline aqui, ó, ela vai ficar presa à minha vista, tá? O legal disso aqui é que a gente consegue também, diferente das curvas que a gente trabalha no NX, se eu vou criar um arco, uma linha, eu tenho que estar no plano da WCS. Né? Já com a spline, o legal é que a gente trabalha usando sempre a vista em que eu estou atualmente. Então, vou dar um aplicar aqui, ó, se eu botar em perspectiva, botar aqui em perspectiva, olha só, ela foi criada então lá naquele plano, ó, certo? Então, isso que é o bacana da spline, certo? E a gente pode construir, através de um Constraint Plane, ó, eu posso definir um plano de construção baseado ele pede aqui a CSIS, eu posso definir por vários eixos, tá? Posso utilizar aqui o construtor também, ó,
e dizer que ela vai ser igual a WCS, ou então eu vou selecionar um CSIS para trabalhar. A gente já aprendeu como criar CSIS, certo? Então, tem várias formas de trabalhar aqui com o Drawing Plane. Posso dizer que ele vai trabalhar aqui no plano XC, YC, ou então no YC, ZC, ou então utilizando o ZC e XC. Tá? Então, são as formas que eu tenho de construção da minha spline. Qual é o plano que ela vai utilizar, certo? Por exemplo, ó, eu vou utilizar uma opção aqui de ZC, ZX, tá? Eu vou falar só as primeiras letras porque o C é de coordenadas, né? Coordinate. Então, Z coordinate e X coordinate. Então, ZC, tá? Aliás, ZX é o plano que eu vou trabalhar, certo? Que plano é esse? É esse aqui, ó, ZX. Bom, selecionei o plano. Então agora, olha só, estou na vista perspectiva, tá? Vou desenhar uma spline aqui, ó. Certo? Olha só, eu não tenho exatamente a visualização correta de que plano que foi construída essa spline, tá? Mas se a gente girar, a gente vai ver, ó, ela está exatamente naquele plano que a gente definiu, ó, ZX, certo? Ah, eu quero continuar desenhando uma spline, mas agora eu quero desenhar no plano YZ. Beleza, é só alterar aqui, ó, continua na perspectiva. Aliás, eu não dei um aplicar, então quando eu for continuar aqui, ele vai continuar essa mesma spline, só que naquele plano. Beleza, vamos embora. Olha aqui, ó, tá? Vamos construir. Isso aqui é porque ele está com um posicionamento incorreto, então ele começa a dar essas loucuras na tela aí, mas é só questão do posicionamento. Percebam que agora eu mudei o plano, olha aí, ó, tá? Ele fez uma vinculação, deixa eu colocar aqui bem no plano. Fez uma vinculação, uma saída daqui para cá, ó, tá? E veio trabalhar nesse plano aqui do YZ. Melhor mesmo eu dar um aplicar. Deixa eu até diminuir aqui o número de objetos que a gente tem na tela. Ó. E vamos de novo, Studio spline. Vou trabalhar agora então no YZ, tá? Vou construir. Olha aí, ó. Certo? Então, a gente não precisa, trabalhando com a Studio spline, a gente não precisa mudar, como é o caso no curso de modelamento, né? A gente tinha que mudar a direção, aqui o posicionamento da WCS para poder construir naquele plano. Aqui não, aqui a gente trabalha com a Studio spline livre no espaço, tá? Então, a gente no Shape Studio, a gente quase nunca vai criar sketches, tá? Se cria, mas é muito raramente, tá? Beleza. Então, aqui são as formas do Drawing Plane, tá? o plano de construção. Eu tenho também aqui o Movement, que é como é que eu vou movimentar os pontos daquela spline criada, certo? Então, aqui é o seguinte, pessoal. A gente pode trabalhar, quando a gente vai editar a spline, por exemplo, ó, eu vou dar 2 cliques nela, tá? E ele abre de novo o painel de Studio spline. Beleza, mas eu tenho várias formas de trabalhar com o movimento aqui, ó. Tá? Eu posso mover esses pontos na view. Olha só. Como eu estou nessa vista aqui, ó, que está no plano ZY e a spline foi construída nesse plano, então se eu mover agora, olha só, estou movendo, ok? Percebam que aqui, ó, está em view. Se eu girar a tela, olha só, vamos girar, ela continua no mesmo plano, ok? Bom, beleza. Mas agora eu vou deixar ele aqui, ó, um pouco em perspectiva, tá? E vou girar ele para lá.